helicópteros cortam o céu ensolarado da Califórnia. Mas não estamos falando de uma filmagem de cinema. Em terra, veículos blindados e agentes federais com equipamento tático cercam uma das mansões mais famosas de Los Angeles. Do outro lado do país, em Miami, uma cena quase idêntica se desenrola. O alvo, Sean Diddy Combs. Esta não é apenas mais uma história de celebridade. É uma trama complexa de poder, fama e segredos. E se você quer entender como tudo se conecta, considere se inscrever, porque vamos fundo nesta análise. O homem que construiu um império bilionário, sinônimo de glamour, música e sucesso, estava agora no centro de uma investigação federal por acusações gravíssimas, incluindo tráfico e conspiração criminosa. A imagem, cuidadosamente construída ao longo de 30 anos, começava a rachar sob o peso de revelações chocantes. A pergunta que ecoa é: como chegamos aqui? Seria esta a queda inevitável de um império que, segundo as alegações, foi construído sobre uma fachada? Ou apenas mais um capítulo no manual de sobrevivência de um homem que sempre pareceu estar um passo à frente de qualquer escândalo? Para entender o presente e prever o futuro, precisamos desvendar o passado. E a história de Sean Combs começa muito antes das mansões, dos jatos particulares e das manchetes chocantes. Antes de ser Diddy, o magnata, ele era apenas Sean Combs, um jovem ambicioso do Harlem com uma visão. Nos anos 90, ele não apenas entrou na indústria da música como estagiário na Uptown Records, ele a dominou. Em pouco tempo fundou sua própria gravadora, a Bad Boy Records, e com ela deu início a uma revolução cultural. Ele tinha um dom especial para descobrir talentos. O mais lendário deles, The Notorious B.I.G., tornou-se a voz de uma geração, e Diddy, então conhecido como Puff Daddy, estava bem ao seu lado, produzindo sucessos que não apenas lideravam as paradas, mas definiam o som de uma era. A Bad Boy não era apenas uma gravadora, era um movimento. Suas batidas, seu estilo, sua atitude, dominaram as rádios e a MTV, consolidando a Costa Leste no mapa do hip-hop durante a famosa rivalidade com a Costa Oeste. Mas o gênio de Combs ia muito além do estúdio. Ele entendia, talvez melhor do que ninguém, que o sucesso não era apenas sobre a música, era sobre a marca, era sobre a imagem. Ele não vendia apenas discos, ele vendia um estilo de vida completo. A prova disso veio com a criação da Sean John. A linha de roupas transformou o que era considerado moda urbana em alta costura, quebrando barreiras e aparecendo em desfiles de moda de prestígio. Ele era o mestre do marketing de si mesmo. Cada aparição pública, cada videoclipe, cada festa extravagante era uma peça cuidadosamente posicionada em seu tabuleiro de xadrez, construindo o mito do homem que podia transformar qualquer coisa em ouro. De estagiário a ícone, ele era a personificação do sonho americano, um império construído sobre uma base sólida de inovação, trabalho duro e uma ambição que parecia não ter limites. Pelo menos era isso que o mundo via. O que ninguém sabia era que, por trás da fachada brilhante, as primeiras rachaduras já estavam começando a aparecer. A batida contagiante dos anos 90 para abruptamente. O brilho das festas dá lugar às luzes frias de um tribunal. Estamos em dezembro de 1999, no Club New York, em Manhattan. O que deveria ser uma noite de celebração se transforma em caos. Uma discussão, um confronto e então o som de tiros ecoa pelo local. No meio da confusão, Sean Combs e sua então namorada, a superestrela Jennifer Lopez, fogem da cena. Mas a fuga não dura muito. O carro deles é parado pela polícia e uma arma é encontrada. O conto de fadas do magnata do hip-hop estava prestes a se tornar um pesadelo legal. O caso dominou as manchetes. Diddy foi acusado de posse ilegal de arma.
e de tentar subornar seu motorista para que ele assumisse a culpa, oferecendo-lhe, supostamente, $50 mil e um anel de diamante que havia sido um presente de Jennifer Lopez. Pela primeira vez, o império de Combs estava seriamente ameaçado. O mundo assistia, se perguntando se aquele seria o fim de sua jornada. É aqui que o manual de Sean Combs para gerenciamento de crises foi colocado à prova. Ele montou uma equipe de defesa dos sonhos, liderada por ninguém menos que Johnny Cochran, o mesmo advogado que havia defendido O.J. Simpson. A estratégia era clara: pintar Diddy não como um agressor, mas como uma vítima, um alvo em meio ao caos. Ele se apresentou ao tribunal todos os dias, vestindo ternos impecáveis, projetando uma imagem de calma e respeitabilidade que contrastava fortemente com a violência daquela noite. A estratégia funcionou. Enquanto seu protegido, o rapper Jamal Shine Barrow, foi condenado pelo tiroteio e sentenciado a 10 anos de prisão, Sean Combs foi absolvido de todas as acusações. Para o público, parecia que a justiça havia sido feita. Diddy estava livre e seu nome, legalmente, estava limpo. Mas o episódio deixou uma marca. Estabeleceu um padrão que se repetiria no futuro. Quando o problema surgia, outra pessoa parecia arcar com as consequências mais graves. Diddy, o mestre da imagem, havia sobrevivido à sua primeira grande batalha. Mas, para garantir que seu império não apenas sobrevivesse, mas prosperasse, ele sabia que precisava reescrever completamente a sua própria história. A absolvição não era o fim, era apenas o começo de uma das mais espetaculares reinvenções da cultura pop. Com o martelo do juiz declarando-o um homem livre, Sean Combs não perdeu tempo. Ele sabia que uma absolvição legal não significava uma absolvição na corte da opinião pública. A imagem de Puff Daddy, o chefão do hip-hop com um toque de perigo, precisava evoluir. E a evolução começou com uma mudança de nome. Puff Daddy deu lugar a P. Diddy, um apelido que soava mais suave, mais maduro e, acima de tudo, mais corporativo. Essa não foi apenas uma mudança de nome, foi uma mudança de marca completa. Diddy começou a se afastar da imagem de rua e a abraçar a de um empresário sofisticado. E ele fez isso com uma precisão cirúrgica. Ele se tornou uma estrela da televisão com o reality show Making the Band da MTV. De repente, ele não era mais uma figura distante das manchetes criminais, mas um mentor carismático, um gênio criativo que entrava nos lares de milhões de pessoas toda semana, moldando a próxima geração de estrelas. Depois vieram os negócios. Sua parceria com a vodka Ciroc foi um golpe de mestre, transformando uma marca em dificuldades em um gigante do mercado de bebidas. Ele não era mais apenas um artista, ele era um parceiro de negócios, um magnata. As festas continuaram, mas agora eram eventos de alto nível, frequentados não apenas por rappers, mas por CEOs, políticos e figuras da alta sociedade. Sua filantropia também ganhou destaque. Ele abriu escolas charter em bairros carentes, doou milhões para causas sociais e se posicionou como um líder comunitário. A imagem do estadista do hip-hop estava completa. Até mesmo a rainha do lar, Martha Stewart, escreveu em seu blog sobre a festa de 40 anos de Diddy, descrevendo-a como a festa do século. O manual de relações públicas estava funcionando com perfeição. A memória do julgamento e do tiroteio no Club New York foi sendo lentamente substituída pela imagem de um homem de negócios visionário e filantropo. Seu império estava mais forte do que nunca, mas enquanto o mundo aplaudia sua reinvenção, por trás das portas fechadas, um outro tipo de história, muito mais sombria, estava se desenrolando, e o terremoto que abalaria seu mundo estava cada vez mais próximo. Durante anos, o império de Diddy parecia intocável.
Sua imagem como empresário e filantropo era tão sólida que os rumores que circulavam nos bastidores da indústria eram apenas isso, rumores. Mas, em novembro de 2023, um terremoto abalou essa fundação. O nome do epicentro era Cassie Ventura. Sua ex-namorada de longa data entrou com um processo civil explosivo. As alegações eram chocantes e detalhavam anos de um relacionamento supostamente abusivo. Pela primeira vez, termos como freak-offs e histórias de controle extremo e violência física foram trazidos à luz do dia. O mundo ficou chocado, mas a resposta de Diddy seguiu o manual. Seus advogados negaram veementemente as acusações. E em menos de 24 horas, o caso foi resolvido com um acordo financeiro. Mais tarde, fontes revelariam que o valor total chegaria a 30 milhões de dólares. Para muitos, parecia que, mais uma vez, Diddy havia usado sua vasta fortuna para fazer um problema desaparecer. Parecia que o manual ainda funcionava. Mas desta vez, havia algo diferente. Algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia enterrar. 6 meses depois, o mundo parou. A CNN divulgou um vídeo que ninguém poderia contestar. As imagens, capturadas pelas câmeras de segurança do Hotel Intercontinental em 2016, eram granuladas, mas a ação era horrivelmente clara. O vídeo mostrava Sean Combs vestindo apenas uma toalha, perseguindo Cassie pelo corredor, agarrando-a, jogando-a no chão e chutando-a repetidamente. Depois, ele a arrasta de volta pelo corredor. A brutalidade da cena era inegável. Não era mais uma questão de ele disse, ela disse. Era uma prova visual, um registro frio e objetivo de um momento de violência chocante. O vídeo viralizou instantaneamente. Pela primeira vez, o público podia ver com os próprios olhos o que antes era apenas uma alegação em um documento judicial. O manual de controle de imagem de Diddy enfrentava seu maior desafio. Sua resposta inicial foi o silêncio, mas a pressão pública era imensa. Finalmente, ele postou um vídeo de desculpas em suas redes sociais. Nele, com uma aparência solene, ele dizia que estava enojado com seu comportamento e que havia procurado ajuda profissional. Mas para muitos, o pedido de desculpas soou vazio, uma performance calculada. A reação nas redes sociais foi implacável. As pessoas apontaram que ele só pediu desculpas depois que o vídeo foi divulgado anos após o incidente. O vídeo não apenas validou as alegações de Cassie, mas abriu as portas para que outras vozes se sentissem seguras para falar. O terremoto inicial havia causado um tsunami, e o império de Sean Combs estava sendo inundado por uma onda de acusações. O que ele não sabia era que as autoridades federais já estavam observando, e o que começou como um processo civil estava prestes a se transformar em algo muito, muito maior. Um caso criminal que poderia mandá-lo para a prisão para o resto da vida. O vídeo da agressão a Cassie foi a gota d'água que transbordou o copo. Mas para os investigadores federais, era apenas uma peça de um quebra-cabeça. Muito maior. O que veio a seguir elevou o caso de um escândalo de celebridade para uma acusação no nível do crime organizado. O governo federal não estava apenas interessado em atos individuais. Eles estavam construindo um caso em torno de uma das leis mais temidas e poderosas do sistema judicial americano. A Lei RICO, RICO, é a sigla para Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Criada originalmente para combater a máfia, a lei permite que promotores acusem um indivíduo não apenas por crimes específicos, mas por liderar uma empresa que se beneficia de um padrão de atividade criminosa. De repente, a conversa não era mais sobre um artista problemático, mas sobre o suposto chefe de uma organização criminosa, a Combs Enterprise.
De acordo com a acusação federal, a Combs Enterprise incluía seus negócios musicais e outras empresas. Os promotores alegam que Diddy e seus associados usaram essa estrutura para cometer e encobrir uma série de crimes graves ao longo de anos. Cada um desses crimes é chamado de ato predicado. Peças que juntas formam o quadro geral de uma conspiração criminosa. Esses atos, segundo o governo, incluíam tráfico, extorsão e, crucialmente, suborno. A história do segurança do hotel, que alegou ter recebido uma oferta de $50 mil pela fita da agressão a Cassie, não era mais apenas uma história chocante. Para os federais, era uma prova de obstrução da justiça, um ato deliberado para encobrir um crime em nome da empresa. Essa acusação mudou completamente o jogo. Ser condenado sob a lei RICO acarreta penas extremamente severas, podendo levar a décadas de prisão. O império que Sean Combs passou 30 anos construindo, sua música, sua moda, sua fortuna, era agora, aos olhos da lei, a própria ferramenta de sua suposta empreitada criminosa. A batalha pela sua liberdade e pelo seu legado estava prestes a começar, não apenas no Tribunal da Opinião Pública, mas em um tribunal federal, onde o seu famoso manual de sobrevivência enfrentaria o teste final. Com as acusações formalizadas, Sean Combs iniciou uma batalha em duas frentes. A primeira, dentro das paredes solenes do Tribunal Federal. A segunda, na arena caótica e imprevisível da internet. Ambas são cruciais para sua sobrevivência. No tribunal, onde não há câmeras de TV para capturar cada movimento, a imagem ainda é tudo. Os únicos registros visuais que saem da sala são os esboços dos artistas, e Diddy parece estar ciente disso. Vemos desenhos dele fazendo gestos de coração para sua família com uma expressão controlada e séria. Até mesmo o pedido para que o desenhista suavizasse seus traços para não parecer um koala revela um homem obcecado com a percepção pública, mesmo nos mínimos detalhes. Cada dia é uma performance para o júri, uma tentativa de projetar a imagem de um homem injustiçado, não de um chefe do crime, mas fora do tribunal. A narrativa está fora de seu controle. E antes de continuarmos, se você está achando esta análise valiosa, não se esqueça de curtir o vídeo. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo como este. A era digital mudou as regras do jogo. O julgamento de Diddy se tornou um fenômeno online. Dezenas de influenciadores, blogueiros e criadores de conteúdo de todo o mundo se reuniram do lado de fora do tribunal. Eles não são a imprensa tradicional. Eles são uma nova força na mídia, transmitindo atualizações em tempo real para milhões de seguidores no TikTok, YouTube e Instagram. Essa cobertura instantânea cria uma polarização intensa. De um lado, vemos vídeos que analisam cada detalhe das acusações, muitas vezes condenando Diddy antes mesmo de um veredito. Do outro, surgem defensores, questionando a credibilidade das testemunhas e sugerindo que ele está sendo alvo de uma caça às bruxas. A opinião pública está sendo moldada em tempo real, fragmentada em milhares de vídeos, postagens e comentários. Para um homem que construiu sua carreira dominando a mídia, essa nova realidade é um desafio sem precedentes. O manual que funcionou em 2001, baseado em aparições controladas na mídia tradicional e em uma imagem cuidadosamente elaborada, agora compete com um exército de vozes independentes. A questão agora não é apenas o que o júri vai decidir, mas se, independentemente do veredito, a imagem de Sean Combs pode sobreviver a este julgamento na era da informação viral. No fim, a história de Sean Combs é uma história de dualidade. De um lado, temos o gênio do marketing, o visionário que saiu do Harlem para construir um império bilionário, redefinindo a música e a moda para uma geração inteira. Um homem que personificou o sucesso, o glamour e a ambição,
Do outro lado, temos o homem que agora se senta em um tribunal federal, acusado de ser o arquiteto de uma empresa criminosa, com um rastro de alegações chocantes que pintam um quadro de controle, violência e exploração. A fachada cuidadosamente construída ao longo de décadas agora enfrenta seu maior teste. O manual que o salvou em 1999, na era pré-mídia social, pode funcionar novamente hoje, na era do Me Too, onde as vozes das vítimas ecoam mais alto do que nunca e onde um vídeo de celular pode destruir uma reputação em segundos. A velha estratégia de controlar a narrativa parece quase obsoleta. A história, desta vez, parece ter alcançado o homem que sempre conseguiu reescrevê-la. No final, 12 jurados decidirão seu destino legal. Eles determinarão se ele passará o resto de sua vida atrás das grades ou se sairá como um homem livre mais uma vez. Mas o veredito sobre seu legado, sobre quem Sean Diddy Combs realmente é, já pode ter sido dado pelo tribunal implacável da opinião pública. E essa é uma sentença da qual talvez não haja apelação. O que você acha? Sean Combs conseguirá se reinventar mais uma vez ou este é o fim do Império Diddy? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no nosso canal para mais análises aprofundadas. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos.